Efésios 4, 27. A palavra do Senhor diz assim: não deis lugar ao diabo. Pronto, é só isso o versículo. Vamos falar todos juntos? Não deis lugar ao diabo. Mais uma vez, não deis lugar ao diabo. Este é o tema da nossa meditação neste momento. Bom, por que Paulo falou isso aos Efésios? Por que será? Porque o diabo e os demônios, que eram anjos, foram expulsos do céu um dia, porque eles se rebelaram contra Deus. Ali no livro do Apocalipse, no capítulo 12, versículos 7 a 9, lá está escrito que o diabo e os seus anjos foram expulsos do céu, e desde então eles procuram lugar na vida do ser humano. Por isso Paulo disse: não deis lugar ao diabo. Ou, em outras palavras, não dê oportunidade para o diabo na sua vida. Não dê um lugar para ele operar. Para tantas coisas que nós queremos fazer ou precisamos fazer, uma das necessidades iniciais é um lugar para realizar aquilo, não é mesmo? Para fazermos uma vigília como essa, precisamos de um lugar. Se você quer abrir uma empresa, você precisa de um lugar. E Satanás, para ele fazer as suas obras, ele está sempre em busca de um lugar. E quando ele consegue um lugar, sabe o que ele faz daquele lugar? Um verdadeiro inferno. Porque esta é a especialidade dele. Por isso Paulo diz: não dê lugar ao diabo. E é interessante que ele quer um espaço, mas ele não invade. Paulo não falou assim: olha, Satanás vai invadir a sua vida, olha, Satanás está entrando na sua vida sem você deixar. Não, ele falou assim: não deixe ele entrar, porque se ele entrar é porque você deixou. Se ele entrar é porque você permitiu. Ele não chega simplesmente e invade a vida de uma pessoa. Ele entra na vida quando a pessoa permite ou quando a pessoa é consagrada a ele. Então não é uma invasão. Agora é interessante que ele procura um lugar e ele não pede um grande lugar. Ele pede um pequeno espaço na sua vida. Talvez um cantinho da sua casa, um cantinho, um pedacinho do seu coração, da sua alma, do seu pensamento. Ele pode parecer até humilde. Ele diz assim: deixa eu ficar aí só um pouquinho, deixa eu ficar aí só uns dias, depois eu vou embora. É como, às vezes, chega um parente na sua casa, não é? Para ficar uns dias, e acaba ficando uns anos, né? Não quer ir embora nunca mais. O diabo é assim. Ele chega, você dá um cantinho para ele ali na sala, daí a pouco ele já está deitado no sofá. Daí a pouco ele já está na cozinha, já abriu a sua geladeira, já está comendo a sua comida, daí a pouco ele já está deitado, dormindo na sua cama. O diabo é assim, folgado. Você conhece alguém assim? Não, ninguém, né? Não existe isso, né? Não existe isso. Mas Satanás é assim. Ele quer um pequeno espaço e aos poucos ele vai conquistando mais. Ele vai conquistando mais. Então é assim que ele faz, por exemplo, no caso dos vícios.
Ah, mas é só um cigarrinho que mal fará um cigarrinho. É isso? Ah, mas é só um gole. Qual o problema de um gole? E de gole em gole, daqui a pouco você tomou o garrafão todo. Ah, mas é só um pouquinho. É só um pouquinho. Só uma cheiradinha. Que mal fará. Não é? É só uma carreirinha. Só uma pitadinha. Satanás começa assim. É um pequeno espaço. E assim ele vai dominando. De gole em gole. De tragada em tragada. Ele vai dominando a vida das pessoas. Começa devagar. Ah, é um tal de beber socialmente. E aí depois você bebe eternamente. Os vícios, eles começam assim, aos poucos, e aquilo vai aumentando. Do cigarro, o indivíduo passa para a maconha, da maconha ele vai para a cocaína, da cocaína ele vai para o crack, do crack ele vai para o cemitério, não é assim? Meu Deus, é um lugarzinho que a pessoa dá para o diabo na vida, e ele vai conquistando cada vez mais. Você nunca vê a pessoa diminuindo a dose, é só aumentando, não é isso? Satanás não vai ocupando cada vez menos espaço, não, ele vai ocupando cada vez mais espaço. Então, você não pode dar essa liberdade para ele na sua vida. Por isso Paulo diz, não deis lugar ao diabo. É igual acontece no futebol, né? Se você está jogando futebol, você não pode dar espaço para o seu adversário. Não é isso? Não pode dar espaço para ele jogar. Você tem que marcar em cima. Não é verdade? Quem joga futebol aqui? Deixa eu ver. Ó, bastante gente, hein? Muito bem. Dá para montar uma seleção aqui. Olha, se você está jogando, não dá espaço para o inimigo, não. O inimigo lá vem com a bola e você está só daqui olhando. Né? Meu Deus, parte para cima dele. Não dá espaço para Satanás jogar na sua vida, não. Porque senão daqui a pouco ele faz um gol. Está amarrado. Está amarrado. Vem fazer gol aqui não. Mostra o cartão vermelho para ele. Expulsa ele da sua vida. Em nome de Jesus. Agora, são pequenas brechas que Satanás procura na sua vida. E na minha vida também. E você sabe que, por exemplo, para se fazer uma grande explosão, o que se precisa é de uma pequena brecha para colocar dinamite. Não é assim? Seja para detonar uma pedreira, seja para demolir um grande edifício, tudo começa com pequenas brechas onde as bananas de dinamite vão sendo colocadas. Então, esses pequenos espaços, eles podem ser suficientes para arrebentar com a sua vida. Pequenos espaços dados para o inimigo. E o que acontece? Ele vem como um visitante. Olha só, ele vem como visitante. Ele se torna um hóspede e daqui a pouco ele é o proprietário da sua vida. Misericórdia. Está amarrado, né? Em nome de Jesus. Essa relação do homem com o inimigo, ela acontece em 3 fases. A primeira fase é a fase da influência. Você vai aceitando as influências do inimigo. A segunda fase é a fase da opressão. E a terceira fase é a fase da possessão. Misericórdia. Deus abençoe que você não experimente isso. Mas a fase da influência, ela pode ser muito agradável.
Você pode até estar curtindo essa influência. É aquela fase em que você sabe que está fazendo uma coisa errada, mas está tudo de boa. Depois, a segunda fase, a fase da opressão, é quando você começa a cair em si, você começa a ficar triste, você começa a sentir remorso, você começa a sentir culpa. E a terceira fase é a fase do terror, é quando você entra em pânico, quando você entra em desespero, quando você entra em depressão, e daí algumas pessoas partem até para o suicídio. Mas tudo começou lá atrás, naquele momento da influência em que você achou muito gostoso aceitar aquela proposta maligna na sua vida. Mas, Paulo, aqui em Efésios 4, ele deu alguns exemplos. Efésios 4, 25 a 32. Vamos lá. Por isso, deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa, para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda a amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmia, e toda a malícia sejam tiradas dentre vós. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Então vocês perceberam aí várias formas de dar lugar ao diabo? Através de quê? Da mentira, através da ira, através do furto, através das palavras torpes da boca, entristecendo ao Espírito Santo, através da amargura, da cólera, da gritaria, da blasfêmia, da malícia. São várias formas de dar lugar ao diabo. E talvez, lendo essas palavras, talvez nós imaginemos que são coisas meramente humanas. Isso é coisa do ser humano. Irar, mentir, blasfemar, são coisas do ser humano. Sim, são. Mas tornam-se oportunidades para o diabo operar. Está vendo? Não é uma coisa primariamente satânica, não, é uma coisa humana. Mas o diabo opera. Então, Paulo está nos dando uma visão espiritual acerca de fatos comuns da vida humana. É como se Paulo dissesse assim: olha, vocês estão vendo essas coisas acontecendo, não pensem que isso é apenas humano. Satanás está buscando uma oportunidade nessas coisas. Então tome cuidado. Tome cuidado. Não podemos ver as coisas todas como naturais. Isso é muito natural. Não. Veja um exemplo aí, que é o caso da ira. Olha que interessante. Quando você confronta o versículo 26 com o versículo 31, você vai ver o desenvolvimento da ira e que ela pode produzir outras coisas. No versículo 26, falou assim: irai-vos e não pequeis. Glória a Deus. Então nós vemos que você pode eventualmente ficar irado, ficar nervoso, né? E você não pecar. Pode acontecer. Você fica nervoso e você não xinga aquele palavrão que você queria.
né? Você fica nervoso, mas você não dá um tapa na cara da pessoa, como você queria. Tudo bem, mas veja o versículo 31. Olha só. Toda amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmia. Vamos parar por aí. Eu estava lendo, né, o versículo, examinando cada palavra, e eu vi assim, ira e cólera. Mas não são sinônimos? Aparentemente, né? Você está irado, ou você está encolerizado. Não é a doença chamada cólera não, tá? Mas eu fui examinar a origem da palavra e essa cólera aí significa fúria. É o resultado de uma ira que não foi tratada. Quando ele diz assim, no versículo 26, não se ponha o sol sobre a vossa ira, ele está dizendo para você não deixar que a ira de um dia, ela passe para o dia seguinte e passe para o outro dia, e você vá alimentando aquela ira, porque ela pode se transformar em cólera, ou seja, ela pode se transformar em fúria, e dali pode haver o quê? Gritaria, blasfêmia e outras coisas. É assim que Satanás vai ganhando lugar, ele vai ganhando espaço. Agora eu queria usar um fato do Antigo Testamento para mostrar esse lugar que muitas vezes é dado ao inimigo. Abra a sua Bíblia aí no livro de Neemias, no capítulo 13. Veja só, o livro de Neemias trata principalmente da reconstrução dos muros de Jerusalém. Vocês já leram o livro de Neemias, não é mesmo, irmãos? Amém? Reconstrução dos muros. E durante aquele processo ali, alguns inimigos de Israel se levantaram tentando impedir que os muros fossem reconstruídos. E os inimigos eram principalmente 3: Sambalate, Tobias e Gesem. E eles usaram de várias estratégias para tentar impedir a reconstrução dos muros. Eles usaram acusação, crítica, ironias, fofoca, intimidação, ameaça. Teve tudo isso. Se você ler o livro de Neemias, você vai encontrar essas coisas. Mas, com tudo isso, eles não conseguiram impedir a reconstrução dos muros. Mas o que aconteceu? Depois dos muros construídos, Tobias, um desses inimigos, ficou do lado de dentro. Olha que coisa. Se a construção dos muros é para manter os inimigos fora de Jerusalém, para Tobias não funcionou, porque ele ficou dentro, depois dos muros construídos. Olha a estratégia do inimigo. É assim que acontece. Satanás, por mais que você faça, por mais que eu faça, Satanás quer ficar do lado de dentro. Ele quer ficar dentro das famílias, ele quer ficar dentro das casas, ele quer ficar dentro das empresas, ele quer ficar dentro das escolas, ele quer ficar dentro das igrejas, mas nós vamos expulsá-lo em nome de Jesus. Amém? Assim, Tobias ficou do lado de dentro. E o seu ato mais ousado foi o seguinte: ele se tornou parente do sacerdote de Jerusalém. Olha que coisa. Se tornou parente do sacerdote. A Bíblia não entra em detalhes, mas como que alguém se torna parente de outra pessoa? Através de um casamento, não é isso? Então, depois disso, Tobias foi morar no templo em Jerusalém. Meu Deus do céu! Além de ficar por dentro dos muros da cidade, Tobias foi morar no templo. Olha só a ousadia do inimigo. Então vamos ler aí, Neemias 13, 1. Naquele dia, leu-se no livro de Moisés aos ouvidos do povo, e achou-se escrito nele que os amonitas e os moabitas
não entrassem jamais na congregação de Deus, porquanto não tinham saído ao encontro dos filhos de Israel com pão e água. Antes, contra eles assalariaram a Balaão para os amaldiçoar. Porém, o nosso Deus converteu a maldição em bênção. Sucedeu, pois, que, ouvindo eles esta lei, apartaram de Israel todo o elemento misto. Agora, presta atenção. Ora, antes disso, Eliasibe, sacerdote, que presidia sobre a câmara da casa do nosso Deus, se tinha aparentado com Tobias, aquele inimigo de Israel. E fizera-lhe uma câmara grande, onde dantes se depositavam as ofertas de alimento, o incenso, os utensílios, os dízimos do grão, do mosto e do azeite, que se ordenaram para os levitas, cantores e porteiros, como também a oferta alçada para os sacerdotes. Mas, durante isto, eu não estava em Jerusalém, porque no ano 32 de Artaxerxes, rei de Babilônia, fui ter com o rei, mas após alguns dias tornei a alcançar licença do rei. E voltando a Jerusalém, compreendi o mal que Eliasibe fizera para Tobias, fazendo-lhe uma câmara nos pátios da casa de Deus, o que muito me desagradou, de sorte que lancei todos os móveis da casa de Tobias fora da câmara, e ordenando eu, purificaram as câmaras, e tornei a trazer para ali os utensílios da casa de Deus, como as ofertas de alimento e o incenso. Meu Deus, que situação! Tobias, aquele inimigo de Israel, ele se torna parente do sacerdote, como o pastor Rogério falou agora há pouco. O perigo dos casamentos errados. Veja aqui um israelita casou com um amonita. Um servo de Deus casou com uma serva de Satanás, ou vice-versa. Cuidado, você jovem, cuidado com essa questão dos relacionamentos, porque um relacionamento errado pode ser uma forma de você dar lugar ao diabo na sua vida. Foi o que aconteceu aqui nessa história, um casamento errado. E qual foi a consequência seguinte? Como agora Tobias era parente do sacerdote, ele conseguiu um espaço no templo de Jerusalém. No pátio do templo, Tobias fez a sua casa. Olha que coisa, é como se aqui o pátio fosse ali, aquela praça da fonte, e aí viesse um inimigo, e a gente dissesse, não, aqui no tabernáculo você não pode ficar, mas ali tem a praça, você pode fazer seu acampamento lá. Mais ou menos isso que aconteceu. Tobias foi morar no átrio do templo em Jerusalém. O inimigo conquistando espaço na casa de Deus. Olha que coisa terrível. Naquele lugar, nós lemos aí, onde deveriam estar as coisas sagradas, estava ali Tobias e os seus pertences. Aquele lugar reservado para os levitas estava sendo ocupado por um amonita. Cuidado, irmã. Ao invés de se relacionar com o levita, talvez você vai relacionar com o amonita. Misericórdia. Ao invés de relacionar com o servo de Deus, você talvez vai relacionar com o servo do diabo. Não vai não, né? Em nome de Jesus. No lugar reservado aos levitas, estava ali um amonita. E o que Neemias fez? Isso aconteceu durante a ausência de Neemias, né, que ele tinha voltado lá para o serviço dele no palácio de Artaxerxes. O nome complicado, né?
Você falar esse nome umas 3 vezes, dá cãibra na língua. Misericórdia. Mas o que Neemias fez? Neemias expulsou Tobias do templo. Ele não quis nem saber. Ah, Neemias, mas cadê a tolerância, Neemias? O nosso problema muitas vezes é o excesso de tolerância. Lógico que nós devemos ser tolerantes no seguinte sentido: eu não vou obrigar ninguém a crer no que eu creio. Eu não vou obrigar ninguém a praticar o que eu pratico. Eu não vou obrigar ninguém a ler a Bíblia que eu leio. Agora, eu aceitar que a pessoa traga influências de Satanás para a minha vida, eu não posso tolerar isso. Essa tolerância, ela é terrível. Você começar a aceitar influências de Satanás na sua vida, aceitar Tobias na sua vida. A gente pode falar sem problema desse nome, né? Porque hoje em dia você não encontra ninguém chamado Tobias, né? Tem alguém chamado Tobias aqui? Não tem, né? Meu irmão, minha irmã, não aceite Tobias na sua vida. Não aceite, porque Tobias é um emissário do inferno para acabar com você. Às vezes você fala assim: ah, mas eu não quero Satanás, mas aceita Tobias. Tobias é um inimigo disfarçado. Aí a moça namora com Tobias e fala assim: eu estou evangelizando ele. Expulsa Tobias. Não, estou esperando ele converter. Meu Deus. Já pensou? Neemias não teve nada disso. Ele colocou Tobias para fora. Colocou a mudança de Tobias na rua. Chegou lá, carregou a cama de Tobias, o colchão, a mesa, o travesseiro, a coberta, as panelas de Neemias, os pratos, os copos, tudo colocou lá na rua. Foi terrível, vocês precisavam ter visto. Mas hoje nós queremos o quê? Ah, não pode fazer isso. Você tem que expulsar o inimigo da sua vida antes que ele conquiste mais espaço. Tobias estava no pátio, mas se ele não fosse expulso da casa de Deus, daí a pouco ele estaria no santuário. Aqui está escrito que Neemias colocou Tobias para fora e trouxe de volta as coisas santas que deveriam estar naquele espaço sagrado. Neemias colocou a mudança de Tobias lá na rua e trouxe de volta as ofertas, trouxe de volta o azeite, trouxe de volta os dízimos, trouxe de volta as ofertas. Quem sabe está na hora de você expulsar o Tobias da sua vida e trazer de volta a Bíblia para a sua vida. Quem sabe está na hora de eliminar Satanás e trazer de volta a oração, trazer de volta o jejum, trazer de volta a intercessão, a adoração, o ministério. Quem sabe está na hora de você trazer de volta o que você perdeu, o exercício dos dons espirituais. Quem sabe você já foi tão usado por Deus, mas você começou a dar espaço para o inimigo. Precisamos expulsar o diabo antes que ele conquiste mais espaço. Isso pode ser um vício, pode ser um relacionamento errado. Você é que sabe como é que o diabo está atacando a sua vida. E para que isso não aconteça, você precisa dar todo o espaço para Jesus. Amém? A palavra do Senhor diz lá em Apocalipse 3:20: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta,
entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. É Jesus falando que está à porta da sua vida batendo. Você tem que colocar o diabo para fora e Jesus para dentro. Falar: Jesus, eu te recebo na minha vida, a minha vida te pertence. Senhor, ocupa todos os lugares da minha vida. Ocupa o meu coração por completo, porque eu quero me consagrar totalmente a Ti. Totalmente. E não dê espaço nenhum para o diabo. Não dê espaço. Não dê espaço. É interessante que em Efésios 4, 27, Paulo disse, né, não deis lugar ao diabo. E em Efésios 5, 18 ele diz: mas enchei-vos do Espírito. Olha só, eu gosto de pegar esses dois versículos e emendar. Não deis lugar ao diabo, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. E assim, o diabo não vai prevalecer contra a sua vida. Agora o que acontece? É muito triste quando depois de tanto tempo da pessoa servindo ao Senhor, chega um momento que ela dá lugar ao diabo. Misericórdia. Quem sabe você já tem uma história com Deus e depois disso tudo você vai dar lugar ao diabo? Não. Se você ler Efésios 4, desde o versículo 1, o apóstolo Paulo começa falando de maravilhas que o Senhor Jesus fez e faz na vida dos cristãos, na vida da igreja. E depois de tudo isso, lá no versículo 27, nós vamos dar lugar ao diabo? Não. Depois de tanta coisa que Jesus fez, vamos dar lugar ao diabo? Pensando no livro de Neemias, está lá a reconstrução dos muros, a reconstrução de Jerusalém, desde o capítulo 1 de Neemias. Depois de tanto trabalho, de tanto esforço e de tanta vitória, chega lá no capítulo 13, o sacerdote dá lugar para o inimigo dentro do templo. Meu Deus! Uma outra história que ilustra isso é a história de Judas Iscariotes. Depois de tanto tempo andando com Jesus, Judas deu lugar ao diabo na vida dele. Meu Deus, misericórdia. Que isso não aconteça com nenhum de nós, em nome de Jesus. Por quê? Porque Deus fez um grande investimento na sua vida. E Ele não fez isso para depois você dar lugar ao diabo. Não. Quantas vezes, os casamentos, depois de tanta luta, de tanta vitória, de tanta bênção, aí alguém dá lugar ao diabo através do adultério. Misericórdia. Que não seja esse o nosso caso, que não seja esse o seu caso. Que o Senhor ocupe todos os lugares da sua vida. Agora, se por acaso o inimigo está ocupando algum lugar, o que nós temos que fazer? Temos que expulsá-lo. Temos que expulsá-lo. E o Senhor Jesus disse: estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios. Então, neste momento, nós vamos orar. Nós vamos orar. E nós vamos expulsar Satanás. Nós vamos expulsar os demônios. Isso não quer dizer necessariamente que você está possesso. Não. Pode até ter alguém possesso entre nós, mas você pode estar oprimido pelo diabo, você pode estar sendo influenciado, e você sabe disso, você está talvez cedendo a essa influência, mas hoje é o dia de nós expulsarmos Satanás. O próprio Jesus, ele sofreu essa pressão da influência ali em Mateus capítulo 4, quando o diabo chegou e falou: manda que essas pedras se transformem em pães, pula daqui abaixo, ou tudo isso te darei se prostrado me adorares. É a hora da influência. Mas naquele mesmo momento, o Senhor Jesus disse: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás.
E é o que nós vamos dizer nessa noite, em nome de Jesus. Quero te convidar a se colocar de pé e nós vamos orar.